Olá, meu nome é Karina Clécia da Silva, sou estudante do 9º ano B e hoje eu vim falar um pouco sobre as figuras rítmicas e a escala pitagórica. O primeiro filósofo que trabalhou com essa relação entre matemática e música foi Pitágoras, no final do século VI a.C. Reconhecido pelo seu teorema sobre os lados de um triângulo retângulo, contudo, uma contribuição importantíssima para a matemática. Pitágoras construiu a primeira escala musical. Essa construção foi fundamental para a afinação dos instrumentos da época, que eram instrumentos muito rudimentares. Essa imagem retrata Pitágoras e seu discípulo Filolau trabalhando com diversos instrumentos, estudando as relações numéricas entre o peso ou o tamanho dos instrumentos e o som produzido por eles. Existe uma lenda que retrata como Pitágoras estabeleceu sua primeira relação entre números e sons. A lenda conta que Pitágoras passou perto de uma oficina de ferreiros e ouviu o som produzido por martelos. A curiosidade de Pitágoras era que ele notou que alguns sons produzidos pelos martelos eram muito agradáveis e outros sons eram muito dissonantes. Então, ele resolveu investigar. Pegou os martelos e verificou qual a propriedade que fazia com que 2 martelos soassem bem e outros 2 não soassem bem. Para isso, Pitágoras utilizou um instrumento semelhante a um metalofone. Metalofone é um instrumento de metal. Obviamente não se trata da mesma coisa dos martelos, mas ele simula os sons dissonantes e os sons consonantes que Pitágoras provavelmente ouviu. Como em alguns momentos os martelos soavam de maneira diferente, Pitágoras ficou curioso e resolveu pesar essas barrinhas e descobriu que existe uma relação entre os pesos da ordem de 1 para 2. Pitágoras era um cientista e resolveu investigar mais essa relação. Para isso, ele usou um instrumento chamado de monocorde. Como o próprio nome diz, é um instrumento de uma corda só, presa sobre uma caixa acústica, 2 cavaletes fixos e um cavalete móvel. Com isso, era possível que Pitágoras ouvisse o som de uma corda em diferentes comprimentos, deslocando o cavalete para frente e para trás e marcando os pontos onde o som era agradável. Essa é a construção da escala. Esse experimento é tão famoso que é considerado o primeiro experimento científico da história da ciência. Pitágoras investigou a relação entre os comprimentos das cordas e os sons consonantes. Pitágoras investigou que a corda solta quando é pressionada, ou seja, o cavalete esteja exatamente na sua metade, ela produz um som harmonioso, chamado de oitava justa. Pitágoras descobriu, investigando mais um pouco, que quando ele dividia a corda em 2/3 do seu tamanho, ele também obtinha um som harmonioso, chamado hoje de intervalo de quinta justa. Depois, ele chegou a um terceiro som, que é exatamente a 3/4 do comprimento total da corda. Pitágoras, percebendo que alguns sons eram agradáveis e outros não, conseguiu estabelecer a sua escala. Na razão de 1 para 1, chamada de consonância perfeita, unísson, nome atual uníssono, de dó para dó. Na razão de 1 para 2, o diapasson, que é a oitava justa. Na relação de 2/3 da corda, que é a quinta justa, é a relação entre a nota mi e a si. 3/4 é o diatessaron, a quarta justa entre mi até lá. Pensando nesses sons perfeitos, Pitágoras resolveu construir uma escala para formar 7 notas musicais com a oitava que é equivalente, e ele estabeleceu alguns princípios de construção. Primeiro, é que toda nota é equivalente a outra nota quando a divisão da corda é exatamente em sua metade, ou seja, na razão de 1 para 2. Segundo, a unidade de construção dessa escala não poderia ser oitava, ela tem que ser uma quinta para gerar diferença. Então, Pitágoras usou como unidade de razão 2/3 do seu tamanho, chamado atualmente de ciclo das quintas. Por fim, um limite onde ele vai construir sua escala, o espectro, entre uma corda toda e sua oitava, ou seja, toda a escala dele tem que estar entre a metade e o inteiro da corda. Vejamos como funciona. Pegando a corda dividida em 2/3 da unidade,
2/3, que vai dar 0,66 aproximadamente. Ela está na condição de existência? Pitágoras diz que sim, porque ela está entre meio e 1. Portanto, ela vai ser uma nota da escala. Aplicando 2/3 de 2/3, ou seja, o ciclo das quintas sobre 1/5, obtém-se a fração de 4/9. Contudo, 4/9 não está na condição de existência, ou seja, é menor do que meio. Sendo assim, necessário dobrar o tamanho da corda. 2/9, ela passa a ser outra fração da escala. Depois, 8/9. Aplica-se novamente 2/3 de 8/9 e obtém-se 16/27. Está dentro da condição de existência. 16/27, 2/3 dela, 32/81. Não está na condição de existência. É preciso dobrar essa fração. 64/81, ou seja, obtém-se uma relação perfeita. São as consonâncias musicais de Pitágoras expressas por essas frações. Se um violão fosse afinado de acordo com os princípios da escala pitagórica, ele teria a corda inteira, a sua metade, que é a oitava, em 2/3 a quinta justa, em 3/4 a quarta justa, e as frações seguintes seriam produtos de 2/3 da corda produzida. Com isso, é possível fazer os trastes do violão e tocar uma escala musical. Concluímos que essa foi uma grande contribuição de Pitágoras. Pitágoras trabalhou com a escala musical baseada em números racionais e chegou numa escala musical consistente. É muito interessante porque nessa escala musical só entre os números 1, 2, 3 e 4, ou seja, só os 4 primeiros números naturais, que para os pitagóricos eram números sagrados. Tanto que existe um símbolo da cultura grega na aritmética chamada tetráctis, que representa 1, 2, 3 e 4 unidades em um número triangular, que totalizam 10 unidades. Essas 10 unidades eram consideradas como os números sagrados para os pitagóricos, ou seja, Pitágoras está dentro do seu tempo, de relações místicas com os números. Os números não eram apenas números, eram simbologias de um mundo, governavam esse mundo. Por isso, a escala pitagórica tem essa dimensão simbólica e perdurou e influenciou a nossa música por muito tempo.